Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à aula número 10 do curso gratuito de VBA aqui do meu canal. Nessa aula eu vou dar sequência ao cadastro de pessoas e farei 3 coisas apenas. A primeira delas é o carregamento de todos os endereços que já foram previamente cadastrados, sem nenhuma repetição. Observe que aqui, eu tenho 4 endereços. Se eu vier aqui na base, eu tenho um total de 5. Só que ele está desconsiderando uma vez esse daqui, já que ele aparece 2 vezes, certo? A gente vai aprender a carregar de forma sem repetição. O mesmo vale para o cadastro de vigias. Também faremos o carregamento de todos os vigias que já foram previamente cadastrados nas aulas anteriores, quando construímos aqui o cadastro de vigias. Então, esse formulário cadastro de vigias, o cadastro de pessoas vai depender dele. Então, tudo que já é cadastrado como vigia vai aparecer aqui para que a gente possa informar o nome do vigia atuando naquela área, já que esse sistema é um sistema para emissão de recibos. E além de carregar essas informações de forma automática, eu também vou fazer aqui a verificação para saber se o usuário digitou ou não todas as informações, já que todas elas nesse exemplo são obrigatórias. Quando o usuário clicar aqui sem digitar as devidas informações, vai aparecer um alerta na tela dizendo, por favor, digite todos os campos obrigatórios. E aí ele vai pintar de vermelho os campos quais são obrigatórios. À medida que a gente vai preenchendo aqui a informação, clicando de novo, ele continua validando e vai pintando só aqueles quais a gente não informou. Estando tudo certo, ao clicar, pinta tudo de branco e então faz o cadastro jogando os dados daqui para a planilha, conforme já estava acontecendo na aula anterior. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque toda segunda, terça e quinta eu estou liberando aí às 19 horas uma aula onde eu vou fazer esse projeto aqui totalmente do zero e totalmente gratuito, certo? E também, antes da gente começar essa aula, eu quero convidar você a conhecer o meu treinamento Método PEC Excel VBA, que é um treinamento composto por 14 cursos que vão capacitar você a criar sistemas similares a esses daqui, porém muito mais elaborados e muito mais bem construídos. Dito isso, então, vamos para o conteúdo dessa aula. Então, na aula anterior, a gente escreveu aqui no módulo Mod Pessoa a macro, que faz o cadastro acontecer, ou seja, pega cada um dos controles que estão no formulário e passa naquela mesma linha qual o ID foi gerado para cada uma das suas colunas, passa o valor do controle para as colunas da planilha. Só que você não pode simplesmente fazer um cadastro direto assim não, você tem que fazer algumas verificações. Eu vou começar aqui essa aula verificando se o usuário preencheu todos os campos que são obrigatórios. Eu não sei se você lembra, tá? Não sei se você fez as aulas anteriores, mas no decorrer das 9 aulas anteriores a essa, eu fiz algumas funções. Entre elas, eu tive a função chamada de campus vazio. É apenas uma demonstração de todas as funções, que você vai aprender a criar lá dentro do método PEC. Então, olha só, se eu fosse verificar todos esses campos de forma crua mesmo, só com VBA, sem usar a função campo vazio que eu criei, daria muito trabalho. Agora, olha como vai ficar com a utilização da função campo vazio. Dentro aqui do módulo Mod Pessoa, antes de quaisquer coisas aqui, eu vou fazer a verificação para saber se a função campo vazio, aí ela vai verificar, ela precisa de saber qual é o formulário que você quer saber se os campos estão ou não estão vazios. Nesse exemplo, eu estou utilizando o formulário FRM Pessoa, então vou escrever esse nome aqui e ele vai ser usado como argumento por essa função. Então eu coloco FRM Pessoa, fecho parênteses. Se for igual a verdadeiro, por que se for igual a verdadeiro? É porque essa função campos vazios, ela foi escrita por mim mesmo nas aulas anteriores, então se você não assistiu, você não vai entender o que eu estou falando. Mas enfim, ela pega o formulário que a gente está passando aqui, ela vai lá dentro, controle a controle, verificando se eles estão vazios. E ela me retorna 2 coisas, ou ela retorna verdadeiro, que é o true, quando os controles estão vazios, ou ela retorna false, que significa que não tem nenhum controle vazio. Então, se ela retornar verdadeiro, é porque tem controle vazio que eu não posso cadastrar sem aquela informação. Então, eu vou mostrar primeiro na tela uma mensagem, depois eu vou encerrar a função aqui, então eu escrevo exit sub e depois eu fecho o end if. O que é esse exit sub? A palavra exit, ela significa sair.
E a palavra sub, nesse contexto de VBA, é uma macro, tá? A tradução de sub dentro do VBA é macro. Então, é sair da macro. Ou seja, tudo que estiver daqui para baixo não pode ser executado, já que o campo, a função campo vazio falou que tem campos vazios. Então, vou vir aqui e vou colocar, por favor, digite todos os campos obrigatórios, ok? Por enquanto, só isso aqui. Vamos executar para ver se vai funcionar dessa forma? Eu vou dar aqui um F5 e vou clicar no botão, ó. Por favor, digite todos os campos obrigatórios. O que aconteceu aqui? Por que esses aqui estão rosa e por que esses dois não estão? Quando eu criei essa função campo vazio, a gente criou uma estrutura para que ela funcione adequadamente. Então, você precisa fazer o seguinte, ó. Todos os controles que você quer que sejam obrigatórios, você vem aqui, aperta F4, procura a propriedade tag desses controles e escreve a palavra OBGT, que é o que isso? É uma abreviação de obrigatório. Mas por que eu tenho que digitar OBGT? Bom, teve uma aula que eu vim aqui, ó, no módulo mod funções, escrevi essa função campo vazios, e para essa função saber se tem um campo vazio ou não tem, eu preciso escrever OBGT dentro da propriedade tag. Então, por isso que ela está funcionando dessa forma. Esses daqui, por exemplo, ó, esse aqui de cima já tem, porque eu copiei ele do cadastro de vigia quando eu estava criando esse layout. Então, ele já veio com essa configuração. Esse aqui não tem, porque eu criei ele aqui do absoluto zero. Então, venho aqui no tag e escrevo também, ó, OBGT. Venho aqui no outro, que é o nome do vigia, escrevo também, ó, OBGT lá dentro da propriedade tag. Então, só vai deixar cadastrar quando todos os controles que tiver a palavra OBGT na propriedade tag estiverem preenchidos. Um detalhe aqui, ó, na hora que eu cliquei, ó, ele apresentou uma mensagem e depois apresentou outra. É porque assim, eu não preciso, aqui no módulo mod pessoa, eu não preciso de mostrar a mensagem aqui não, ó. Eu posso deixar só isso, porque a própria função campo vazio, ela já mostra uma mensagem com o texto, por favor, informe todos os campos obrigatórios. Dessa forma, olha só, quando a gente executar, clicando no botão, ó, ele mostra a mensagem e todos os campos ali atrás são preenchidos. Se eu digitar o primeiro, digitei aqui o valor, ele deixa esses dois em branco, ó, os demais ele permanece em vermelho. Então, ele só vai aceitar quando eu, de fato, preencher todas as informações. Aí eu venho aqui, ó, coloco aqui, por exemplo, um vigia qualquer aí, clico em salvar. Agora sim, ele salvou e não tem mais nenhum controle vermelho. Ele deixou, então, os dados serem levados para a planilha. Então, essa é a maneira que você vai fazer quando você precisar de bloquear um cadastro com campos que são obrigatórios. Você utiliza a propriedade tag deles, colocando a palavra OBGT e chama a função campos vazios ali dentro da macro de salvar. Agora que já fizemos aí o passo da verificação, eu vou fazer o seguinte, aqui na minha planilha, eu tenho aqui, ó, alguns endereços. Esse Acenida tá até escrito errado, eu vou escrever Avenida, Centro, vou colocar Rua ABC, por exemplo. Sei lá, aqui eu vou deixar Avenida aqui também. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou só trocar aqui os IDs, ó, para poder ficar certinho, tá? Observe que eu tenho várias vezes a palavra Avenida, eu tenho várias vezes a palavra Centro, e eu quero carregar essa lista para dentro aqui do textbox de endereço, mas eu não quero repetir nada e eu quero tudo organizado ali em ordem alfabética. Como a gente vai fazer isso? Então, nós vamos utilizar a linguagem SQL. Já expliquei sobre ela no decorrer das aulas anteriores. Ela serve para fazer com que o VBA se comunique com a base de dados, que nesse exemplo estou usando uma planilha do próprio Excel. Então, o VBA tem que vir nessa planilha e pegar as informações para mim. Mas quem vai fazer isso de fato vai ser a linguagem SQL. Então, eu vou vir aqui dentro do módulo, do mod pessoa, vou lá no final dele, aperto aqui Ctrl End, e aqui embaixo eu vou escrever uma macro que eu vou chamar de carregar endereço pessoa. Não coloca C cedilha, tá? Coloca o nome que você achar melhor, não precisa ser exatamente esse nome. E aqui agora eu vou criar um bloco WIT, passando o formulário pessoa e passando também o controle CB endereço, que no caso é esse controle aqui, ó. Ele é que vai receber a lista com todos os endereços cadastrados. Dentro então do código, vamos continuar, eu preciso fechar aqui
o bloco it, primeira coisa que eu vou fazer é limpar todos os dados que estiverem, por um acaso, lá dentro desse controle. Então, eu escrevo o comando .clear. A palavra clear, em inglês, significa limpeza. Então, eu estou mandando ele fazer uma limpeza dentro desse controle, já que eu estou atribuindo o bloco it aqui através do ponto. Tudo que eu escrever aqui com ponto está ligado a esse carinha aqui, certo? Próximo passo agora é fazer a consulta SQL através aqui da função busca SQL que foi criada dentro do módulo SQL aqui, tá? Venho aqui então, falo assim, ó, vou criar uma variável que eu vou chamar de SQL do tipo texto, e essa variável eu quero que ela seja o seguinte, ó, agora eu vou começar a conversar com a minha base de dados, ou seja, eu vou escrever um código ali capaz de ler tudo o que está aqui dentro dessa planilha. Nesse caso, são todas essas colunas aqui, mas eu só quero pegar a coluna endereço, tá? Então, eu vou vir aqui dentro do código, vou colocar assim, olha, selecione, select, essa palavra select significa selecione. Venho aqui e coloco asterisco. O que significa o asterisco? Todos os campos. Ué, mas eu não quero todos, eu acabei de falar que eu quero só o campo endereço. Beleza, então não vou colocar o asterisco, eu vou colocar o nome do campo que eu quero, que é o campo endereço. Aí você tem que olhar com calma para você não escrever errado, tá? Qualquer coisa vem aqui, ó, copia o nome, ó, clica ali dentro, copia, volta aqui e cola, você não pode escrever errado. Aí aqui você vai escrever a palavra from. O que significa isso? Ó, selecione a coluna com o nome e endereço lá da tabela. Esse from é a origem de onde esses dados serão selecionados. Aí aqui você vai colocar o nome da tabela. O nome da tabela é esse nome que está aqui embaixo, ó, TB pessoa. Então você vem aqui e escreve TB pessoa. Só que quando você está usando o próprio Excel como banco de dados, esse nome de tabela você tem que colocar assim, ó, um colchetes aberto aqui, um colchetes fechando aqui. E aí, antes do colchete de fechamento, você coloca um cifrão. Dessa forma, se você mandar executar a função busca SQL passando esse comando, ele vai lá no banco de dados e vai fazer uma consulta. E aí, dentro desse módulo SQL, tem uma função chamada de registro. Com essa função, eu consigo ler esse resultado de consulta e pegar ali todos os dados. Só para você entender melhor, vou vir aqui na planilha, vou pegar essa setinha aqui, ó, esse mais, vou criar uma nova planilha, tá? Essa planilha aqui, ó, planilha 2. Eu vou trazer os dados da consulta aqui para dentro, tá? Para você entender. Então, eu venho aqui, ó, digito vírgula, aí eu passo o nome da planilha 2 que eu acabei de criar e passo a célula A1. Isso aqui, se você não estiver entendendo nesse momento, não tem problema, tá? Isso aqui é somente para a gente pegar os dados do resultado e jogar dentro da planilha 2 a partir aqui da célula A1. Olha o que vai acontecer, olha só. Quando eu pegar aqui os dados, ó, apertar F8, F8, se eu der aqui um F5, olha lá, ele trouxe todos os endereços para cá. Mas eu não quero assim, ó, ele está trazendo avenida, 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 avenida. Eu quero que apareça somente uma vez, sem duplicidade. Vou selecionar essa coluna A inteira, botão direito, vou mandar excluir. Vou agora refazer a busca, mas da forma correta. Antes da palavra endereço, eu dou um espaço e escrevo a palavra distinct. O que é esse distinct? Distinct, tá errado aqui, ó. Assim, é uma configuração que vai falar para o SQL que você não quer dados repetidos. E aí, ao executar com F8, F5, ele trouxe somente 3 ocorrências, já que aqui na nossa tabela a gente tem muitas, mas são repetidas, certo? Beleza, agora como é que eu faço para pegar esses dados e jogar lá dentro do meu Combo Box? Quando você tem um resultado de consulta, você tem duas opções, tá? Essa função busca SQL, que foi eu mesmo que criei, tá? Não disponibilizei ela aqui nesse curso, só está disponível lá dentro do meu treinamento método PEC. A primeira forma é você jogar os dados em uma planilha, igual a gente está fazendo aqui. A segunda forma é você trabalhar com os dados em memória. Então é como se tivesse uma representação disso aqui na memória do VBA aqui e a gente conseguisse trabalhar com isso. Então quando você trabalha com esse modo representativo em memória, aquilo ali se transforma em uma tabela e cada item dessa tabela tem uma numeração, ó. A primeira coluna é o número 0 e a primeira linha também é o número 0, ó. Próxima linha é o 1 e a outra linha é o 2. Então começa do número 0. Eu tenho coluna 0, linha 1
e linha 2. Nesse exemplo, se eu tivesse 10 linhas, eu teria do número 0 até o 9 para o índice das linhas. Então, vou excluir essa planilha, ó, botão direito aqui, excluir, eu só fiz para você entender o que está acontecendo. Eu não mais preciso de passar a planilha e a célula para onde eu quero jogar os dados, porque dessa vez eu quero trabalhar com esses dados em memória. Então, eu vou tirar aqui essa parte, e então agora eu tenho a função registro. Essa função registro eu tenho que passar qual é a linha que começa do 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 50, pode ser 1000, dependendo de quantas linhas essa busca encontrar. Então vamos supor que eu quero a primeira linha, linha 0. Coluna, nesse caso eu só tenho uma coluna, então nesse exemplo essa coluna vai ser a coluna 0, ok? Dessa forma, se eu quiser ver isso em uma caixa de mensagem, por exemplo, ó, ao executar com F8, F5, ele me mostra o resultado aqui numa caixa de mensagem. Mas eu quero adicionar isso dentro do meu teste, do meu combo box. Então, coloco aqui o nome do combo box, ó, CB endereço, tenho que colocar ponto CB. Aqui é ponto .add, porque o CB endereço já está lá em cima. Ponto .add, e dessa forma, quando eu executar isso aqui, ó, eu vou copiar o nome dessa macro, vou dar um Ctrl C, vou entrar lá dentro do meu formulário mod pessoa. Na hora que eu vier aqui, ó, que eu abrir esse formulário, então eu vou dar um clique duplo nessa área aqui, ó, essa partezinha em branco aqui, tá vendo? Ó? Dou um clique duplo aqui. Quando eu abrir esse formulário, aqui no evento initialize, eu vou dar um clique, eu vou dar um enter aqui, eu vou chamar a função carrega endereço pessoa. Então, no momento em que eu abrir o formulário, olha lá, ó, o primeiro endereço já está aqui, mas eu tenho outros 2, eu posso ter outros 50, posso ter outros 1000. Como é que eu vou fazer? Então, eu preciso percorrer todos esses dados. Ó. Eu tenho que voltar aqui no código e eu preciso escrever uma estrutura capaz de andar todos esses registros. E o Excel oferece uma estrutura chamada de ForNext. Essa estrutura ela está presente em muitas linguagens de programação, tá? Na grande maioria, eu acredito. E nós vamos fazer uso aqui dessa estrutura. Essa estrutura ela precisa de um ponto inicial e ela vai até um ponto final. Então, o nosso ponto inicial, vou criar aqui uma variável i, que eu vou chamar ela de... o tipo dela, né? Vai ser do tipo números longos. E essa vai ser o inicial. E eu vou criar uma variável chamada de t, que vai representar o total. Ou seja, vai começar do valor de i e vai até o valor de t. E também vai ser aqui do tipo long. Essa variável t, eu tenho que saber quantos registros a busca SQL me retornou. Então, vem aqui e fala, olha, t... você vai ser igual à resposta da busca SQL. Essa busca SQL é uma função que também foi criada por mim lá no método PEC Excel VBA, e ela tem como retorno quantos registros que a busca encontrou. Então, se eu estou fazendo lá uma consulta e eu achei 1000 registros, essa variável t vai receber esse valor de 1000. Nesse caso, como ele achou apenas 3, então ela vai receber o valor de 3. Aí fala assim, olha, vamos pegar a variável i, começar ela do 0, porque o meu list box, ele começa do 0. Começa ela do 0 e ela vai até o total menos 1. Já que o total, nesse exemplo que eu estou te falando, foi um total de 3, ele vai de 0 até 2. Ó. 0 é a primeira vez, 1 é a segunda vez, 2 é a terceira vez. Então, ele executou 1, 2, 3 vezes, 1 para cada registro. Mas como começa do 0, ele vai sempre um a menos que o total, se falando aqui, né, da numeração, certo? Então, vem aqui e coloco esse menos 1. E agora aqui basta eu colocar o next. Aí temos um detalhe aqui, ó. Esse argumento, dentro aqui da função registro, ó, se você apagar tudo e abrir parênteses de novo, é a numeração da linha. Então, aqui tem que ser linha 0, depois a próxima linha, depois a próxima. A variável i, ela tem esse comportamento. Ela começa do 0 e vai subindo uma vez para cada execução aqui desse código. Então, você passa a própria variável i, digita de novo aqui a coluna 0, fecha parêntese e o nosso código está pronto. Agora, ao executarmos aqui, ó, observe que ele vai trazer todas as colunas aqui, todas as linhas, né, para dentro do nosso endereço. Se você vier aqui, ó, na sua planilha TB Pessoa, fizer mais um cadastro e alterar aqui para qualquer coisa, ó, aí automaticamente quando você abrir o seu formulário, ele vai então carregar essa informação aqui também, tá vendo? Agora, para o vigia, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Mas só que eu não vou ficar aqui já quase 20 minutos te explicando novamente isso, tá? Eu vou copiar e colar, Ctrl C,
venho aqui, ó, Ctrl V. Aqui, ao invés de carregar endereço, eu vou colocar carregar vigia. Aqui embaixo, ó, ao invés do CB endereço, eu vou colocar o CB vigia, que no caso é esse carinha aqui, ó. Agora a gente vai manipular esse carinha. E a tabela aqui também, ó, quer ver? Ó, selecione distintamente, né, o campo endereço, tá errado, porque eu não quero mais o campo endereço. Eu vou vir aqui na tabela vigia e vou olhar qual que é o campo que eu quero, ó. É o campo nome. Eu quero carregar o nome dos vigias. Então, vou pegar esse texto ali dentro, não pode escrever errado, tá? E vou colocar aqui no lugar do campo endereço. Então, vem aqui e coloco nome. Agora, qual é a tabela? Vamos olhar certinho, ó. É a tabela vigia, tá vendo? Ó, TB vigia. Então, você volta no VBA, apaga aqui o TB pessoa e coloca o TB vigia. Pronto, só falta agora a gente mandar executar essa função na hora que abrirmos aqui o formulário FRM pessoa. Então, vou copiar isso daqui, Ctrl C, volto aqui no formulário, dou um clique duplo de novo, nessa linha aqui, ó, em branco que está aqui entre os frames do formulário, e aqui logo após carregar o endereço, pode ser antes também, não tem problema, eu boto carregar vigia. Quando a gente executar, olha só, ele traz os endereços para cá e traz a lista com todos os vigias aqui para dentro. Então, com isso, eu finalizo essa aula. E aqui para a próxima aula, eu já deixei mais ou menos aqui organizado 5 validações que vamos fazer. Que vai ser validar se o nome da pessoa já existe, se o dia é um número válido, se ele está entre 1 e 31, se o valor do recibo é válido e se o valor do recibo é maior do que 0. Somente atendendo todas essas validações é que esse cadastro será realizado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você receber aí as notificações de quando eu postar novas aulas. Estou esperando você na próxima aula. Até lá!